Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui por mais um podcast. Podcast Você Tem Valor. E hoje o podcast nosso vai ser um pouco diferente, porque hoje quem vai ser a entrevistada vai ser eu. Isso mesmo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de vida. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Nós vamos falar um pouquinho, né? Como vocês sabem, algumas pessoas sabem, eu fiquei viúva há 3 anos. E eu quero trazer para vocês aqui como que foi esse momento, como eu enfrentei essa fase do luto, como que eu passei por essa fase. Vou falar também a experiência que eu tive com Deus antes do meu esposo falecer. Eu tive uma experiência assim do plano mesmo espiritual. Então, eu vou trazendo tudo para vocês. E vocês têm uma dúvida? O mundo espiritual realmente existe? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir, que está passando para a fase do luto, perdeu alguém, para alguém que ficou viúvo. Compartilhe para o máximo de pessoas. Se inscreva no canal, deixa o joinha. Estou aqui com duas pessoas maravilhosas, que a gente vai fazer esse debate com a Marcela, que é psicóloga, Marcela Alcântara. Vocês já viram ela no podcast já algumas vezes. Boa noite. E também com a Thalita Orlando. A Thalita Orlando, ela é professora, ela é... Nossa, Assistente social. Ela é tudo. Assistente social, ela é tudo. Ela é assistente social, também já gravou um podcast aqui comigo, o podcast anterior, que ela falou sobre a maternidade, sobre ser mãe solo. Então, aqui nós vamos bater um papo. Pode falar, Marcela? Boa noite. Espero que seja de muito proveito, né? Essa nossa conexão aqui. A gente convidou a Thalita também, até por conta, né, que o luto, ele não tem Você pode estar enlutado com a pessoa viva, né? Passar por várias fases do luto. Muitas vezes, dentro dos relacionamentos, nós ficamos enlutados. As pessoas estão, né, convivendo conosco, porém, elas também não apreciam mais, né, as nossas companhias, assim como nós também deixamos de lado algumas coisas, né, até mesmo as companhias. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Patrícia, porque ela trouxe várias experiências, né, dentro de um único luto. E a gente tem, assim, algumas questões, né, dentro do relacionamento, como que foi esse relacionamento dela antes, né, de que tudo isso aconteceu. Então, Patrícia, como você conheceu o seu companheiro? Então, Marcela, eu sou corretora de plano de saúde, né? E ele era um cliente meu. Eu fechei o plano de saúde para ele e para a família dele. Então, eu conheci primeiro foi a irmã dele e aí depois eu conheci ele, porque aí eu fechei o plano de saúde para a irmã, para outra irmã e a irmã dele indicou ele, e acabei fechando o plano de saúde para ele. E aí depois começou. Ela sempre, quando me chamava para ir para casa dela, Sim. ela sempre fazia um jantar. Então, Patrícia, vem aqui, vou fazer uma janta, você precisa mudar de plano de saúde. Aí eu vim, ai, fulano de tal vai fazer o plano de saúde, ela sempre me indicava clientes, as amigas dela, então vem aqui que nós vamos fazer um jantar. E aí eu ia lá e o Silvio estava lá. O Silvio namorava, já fazia uns 9 anos. E eu também namorava uma outra pessoa. Certo. Que já fazia uns 2, 3 anos. Não, acho que quando eu conheci o Silvio, eu não namorava ainda. Ou eu comecei a namorar, uma coisa assim. Mas o Silvio já namorava. Então, eu não tinha interesse nenhum nele, né? Não tinha a menor possibilidade. E para mim, ele era um cliente, aí tornou amigo. E assim foi, indo, fechando vários planos de saúde e tal. Tornando amigos, depois, vamos fazer churrasco em casa, ia lá, tava a namorada dele, eu tinha amizade com a família dele. Tá certo. Então, começamos assim. Aí até que um dia eu fechei o plano de saúde para uma irmã dele, e essa irmã dele veio falecer, eu fui no velório, tudo. Depois do velório, geralmente eu sempre fui uma pessoa assim, quando falecia alguém, eu visitava a pessoa, depois que a família, né, é bom
a gente receber uma visita, né? Tem pessoas Sim. que gostam de se isolar no luto, eu não aconselho. Esteja aberto a visitas, a conversar, a falar, é muito importante. Então, eu sempre tive esse hábito. Ah, faleceu alguém, eu ia visitar a família dessa pessoa. Então, eu fui visitar a, A família a do família do Silvio. Silvio, e Aham. ele estava ali com a namorada dele, mas ele tinha terminado. Eu também, como era da família, ela estava lá, né? E aí ele já tinha uma vez me chamado para jantar e tal, mas eu ignorei, né? Porque ele tinha namorada, então. E se eu não me engano, aquele dia ele tinha falado que tinha separado, ao ouvir, né, dizer que eles estavam separados. E aí eu comecei a ficar mais presente, aí depois teve um churrasco da família, eu comecei a frequentar mais a casa e aconteceu da gente ficar junto. Ai, que interessante. É. E aí Ah, vocês não, começaram a namorar, começamos a namorar. Patrícia? Aí eu larguei desse namorado que eu Uhum. estava, mas não tinha intenção de ficar com o Silvio. Eu larguei, falei, eu não vou voltar mais. E uma semana depois eu comecei a namorar o Silvio. Olha que Aí eu interessante. comecei a namorar e logo já me casei. Então foi assim, mal conheci, já como eu já conhecia, tinha amizade, mas foi um namoro muito rápido, Rápido, né? rápido mesmo. Então já entrei para a família, acho que Eu 20 larguei dias. Não teve jeito. Eu já estava na Já Já família tá- estava, há né? anos. Já há tempo, né? Vendeu todos os planos, né? é, Né? Depois você foi aí fazer um foi, plano para você, né? aí foi um namoro, quer dizer, um casamento de 14 anos, né? E foi assim, um casamento de 14 anos. Aí eu quero contar como que foi um casamento abençoado. Nossa, eu era muito feliz com ele. Ele era uma pessoa divertida pra caramba. Sim. Eu esperava que qualquer pessoa morresse, menos o Silvio, porque ele era muito positivo. Nossa, se às vezes eu quebrava o meu carro, eu ia lá, cabeça baixa, revoltada. Ixi, quebrou meu carro, ai que raiva, não sei o que tem. Patrícia, o mecânico precisa ganhar. Olha Você que já pensou se interessante. nenhum carro quebra? Como que o mecânico morre de fome? Aí então ele me trazia assim um outro olhar para uma situação que para mim era o fim do mundo, né? Eu ia até te fazer a pergunta, que tipo de pessoa, né? Ele era no dia a dia, pronto. Era Era desse essa jeito. pessoa, né? É, era uma pessoa que gostava tudo no lugar, ele colocava o desodorante dele ali e não gostava que ninguém pegasse. As coisas dele assim. Às vezes uma vez eu abri o guarda-roupa, o desodorante tava assim, ó. Falei, gente. Você colocou num lugar, mas que para ele estava desarrumado. Ele não gostava Mas eu acho que todo mundo é assim, né? Nós então temos ele umas manias, era umas coisas. metódico, né? Nessa parte, Sim, assim, nossas particularidades, né, até Patrícia? demais. Mas ele, assim, como todos os casamentos, tem seus altos e baixos, Sim, né? Às claro. vezes tem alguma coisa que a gente não se acerta ali, mas era assim, brigava à noite, no outro dia já tava de bem, ou brigava de manhã. Às vezes, quando ficava sem conversar, era porque eu ficava um tempo sem conversar. Patrícia, é, vou fazer uma outra pergunta, vou pular uma para fazer essa que você já está engajada, né? Mesmo porque você disse que foi um período, você os conhecia, conhecia a família, eles te acolheram em todos os sentidos, né? E você veio a namorar ele, né? E até casar. Nesse período é uma construção, né? Construção da família, do amor, porque ninguém olha na cara de alguém e fala, "Ah, eu te amo, te adoro, né? Então, a pergunta é: o que você aprendeu sobre o amor com esse relacionamento? Por quê? Você construiu esse amor. Esse amor foi construído mesmo, Marcela. Tá. Porque não foi aquela coisa assim de atração física, paixão, ai, se olhou e estou amando. Não. Foi construído dia após dia. Não teve a borboleta no estômago? Com o Silvio, não lembro. Acho que só no começo. No começo a gente ficava assim no telefone, porque não tinha WhatsApp na época. Teve noites que a gente ficava a noite inteira falando no telefone. Você acredita? Ah, No acredito. telefone, sim, a noite inteira, sentado no sofá ali falando e tinha assunto, hein? E o que que Então você teve aprendeu com isso, com esse amor que você construiu? que o amor é assim, que a gente constrói, às vezes, tipo assim, às vezes eu era uma pessoa perfeccionista em relacionamento. Eu queria aquele homem ideal, o homem perfeito, e aquela pessoa perfeita buscava sempre eu era tão assim perfeccionista que às vezes eu ficava com uma pessoa
numa noite, eu tinha que encontrar ela só uma semana depois. Se eu encontrasse no dia seguinte, eu já não queria saber da pessoa. Nossa, que interessante. Você acredita nisso? Identifiquei um pouco. Eu tinha um ranço da pessoa. É mais ou menos o que eu passo. Gente, eu não suportava. E com ele foi totalmente diferente, sabe? Porque a gente já começou a ficar junto, já fomos no churrasco da família dele, que a família só sabia fazer churrasco. E fazem até hoje, porque E eu fazem tive o até hoje. prazer, vou aqui, né, tirar você de cena. Eu tive o prazer de conhecer essa família. Eu já conheci a irmã do Silvio, e ela foi assim, é uma família incrível, porque eu tinha uma bebê de 9 meses, e a gente se tornou amigas, e por incrível que pareça, ela me ajudou e muito. Nós não estamos falando de valores, né? Mas aquele valor do amor, da compaixão, dela compartilhar aquele momento comigo, ela foi muito importante para mim. E minha filha só tinha de 9 meses a 1 ano, e assim foi crescendo essa amizade. E brevemente, né, eu um dia vi uma foto, né? Já tinha Facebook, já tinha Orkut, já tinha tudo, né? É, E aí eu vi a foto, falei, nossa, mas a Emília com o Silvio, com a Patrícia. Falei, mas que esquisito. Você conhecia a Patrícia Eu fora? conhecia a fora- Patrícia, conhecia E o conhecia Silvio. ele. conheceu eles primeiro. É, Aí eu conheci a Marcela depois, só que ela não sabia que a Emília era irmã do Silvio. eu jamais imaginei. Entendi. Mas vindo daquela, né, honestidade, daquele amor, daquele acolhimento, não podia deixar de ser eles, né? Foi muito importante para mim, e o Silvio era uma pessoa muito especial, querida até hoje. Pensa num cara feliz. Ele esbanjava alegria, ia fazer uma comida mais maravilhosa. Ixi, cozinhava super bem, gente. Todos os Nossa! gordinhos correm, nós comíamos. Olha, quando eu fiz faculdade, esse homem cozinhou os 5 anos de faculdade, porque a gente não tem mais vida, né, quando é faculdade. Não tinha. Ele cozinhou os 5 anos de faculdade. Nossa, ele cozinhava super bem. Às vezes Muito. eu tava lá, ia falar, falei, preciso emagrecer, fazer um filé de frango. Chegava ali com aquelas costelas. Eu falei, meu Deus, Silvio, pelo amor de Verdade, Deus, eu verdade. preciso emagrecer. Você precisa emagrecer, Silvio, vamos maneirar. Não. Então ele cozinhava super bem e, nossa, eu ficava super feliz, né? Quer Ô, perguntar? Paty, e qual é a lembrança que você tem dele, assim, a que mais marca, assim, mais especial que você guarda dele? Ai, são tantas que eu não consigo falar em uma Mas só. não tem uma em específico, assim? Deixa eu ver. Olha, assim, logo que eu casei, eu logo engravidei da Giovana e eu fiquei doente, né? Comecei a ter a gravidez muito enjoo, tudo. Aí eu tive pedra na vesícula, não sabia que eu estava com pedra na vesícula. E começava a passar mal. Ele foi muito presente, muito companheiro, sempre no hospital comigo. Todas as consultas ele estava comigo. Aí depois a Giovana nasceu, tive que fazer uma cirurgia. E ele é sempre ali no hospital comigo. E eu tinha aquela preocupação, né? Nossa, tá cansado. Então eu falava assim: vai embora, pode deixar eu aqui porque tem a Giovana pequena, né? Você tá cansado, então tinha aquela preocupação. Eu tinha. Pra você ver como que é o amor. O amor, você se preocupa Uhum. com o bem-estar da outra pessoa, mesmo você estando ali doente, entendeu? Então, era isso, aquele companheirismo. Ele ali sempre cuidando de mim, entendeu? Eu doente, aquela família presente. Era um homem família. Tinha seus contratempos? Tinha. Mas, assim, momento marcante, deixa eu ver o que mais. Eram vários, entendeu? Eu não sei hoje resumir. Mas assim, em Muita especial. risada, a gente ria muito. Um momento assim que a gente saía assim no trânsito. Eu já acho que eu já era psicóloga, não sabia. Aí a gente fazia análise, parava um carro ali no semáforo, aí a gente ficava, ele, Barbosa, olha aquela lá. Aí ele descrevia a vida ou eu descrevia, ó, ela tá passando por isso, tá nervosa, tá ansiosa, o dia dela foi assim, trabalha no escritório e tal, a gente falava a profissão da pessoa, tudo. Criava ali, né? Criava ali, né? História. Uma história daquela pessoa que passava no semáforo, era normal isso. Com certeza, era divertido. Ó, eu vou né? passar pano porque eu também sou assim. Você viu? também é? Eu sou. Nossa, Para.
Deus, daqui. Eu tô ligando. Ela tá ligando. Pera, Meu Deus do céu. Ainda bem que foi nessa precisa daqui. ficar nervosa. Você bloqueou aí. O que aconteceu agora? Não, sério? Daqui, deixa eu pegar o celular primeiro. Tô. Gente, eu não percebi a água. Sabe por quê? Porque eu tava imaginando vocês Gente, eu não no posso. TDAH. Tipo, no trânsito. É, eu tava Nossa. pensando em vocês no trânsito, eu não me Você não parou o liguei. vídeo. Ai, meu Deus do céu. Vai cortar depois? Corta. Então, Thalita, você também é assim. 2 horas agora pra voltar ao normal. Acabou a entrevista. É assim. Acabou, agora acabou. Virou meme. Gente do céu, olha, isso porque ela não vai conseguir. Inclusive, Ela eu começa a falo rir. com as pessoas assim, do outro carro, sem eles me ouvirem. Olha, mas ela me moeu até Falo, nas ah, caras. é onde estressadinho. Ou então, quando a pessoa quer passar, eu tô atrasada, eu falo, me perdoa, eu não sou má, mas. Ah, isso eu também. Hoje eu fiz isso, né? Falar, olha, hoje não dá pra dar ser Não gentil. dá, Não, não dá. Senhor. Ai, Ai, gente, olha. Ah, então e você faz aquela análise da pessoa também? Até a periquita ela moeu aqui. faço. A água fez assim, ó. Direto. Meu Deus. Dá lá pra ver se secou. Fica com ele longe. Não, Ai, minha filha, mas eu tava com o copo aqui, não tinha como, né? Não é eu. Ah, então você faz isso também? Nossa, eu pensei que. Ainda que esteja normal. Então, a gente fazia muito isso. A gente ria bastante. Eu e ele era muito divertido, entendeu? Então tinha esse companheirismo. Como eu disse para Marcela, foi um amor construído, É. entendeu? Não teve aquela coisa assim que, sei lá, aquela paixão, aquela. Foi assim, foi construído, dia após dia. E eu tinha, você sente aquele amor, aquele companheirismo, medo de perder, né? O medo de. O meu medo não era assim dele me separar, a gente se separar. Você perder ele de vez, Perder né? de vez, dele falecer, né? E falando em perder de vez, como que foi esse processo? Muito bom. Que foi antes da morte dele, né? Como que foi esse processo? Nossa, agora eu vou começar a rir. Ela não vai conseguir, eu falei pra vocês. Então, foi assim, ó. Nossa, Talvez é um Denise. sinal ele fazendo você rir. Não, gente, quando eu falo. Ela fica nervosa. Quando eu falo em coisa triste, eu começo a rir, gente. Não Mas sou é normal. normal também. Ou tá E as numa- pessoas pensam que eu tô tirando sarro. Não, Eu fico nervosa, eu fico Gente, É isso mesmo, olha, é normal. gente, ou eu choro, eu começo a rir. A situação começou assim. Teve uma vez, eu comprei um sofá de uma mulher. Isso foi 4 anos dele falecer. E sabe aquelas mulheres que vendem sofá assim, em caminhão, nos balão aí da vida, sabe? Sei. Né? Aí eu já era cliente dela, porque eu já tinha comprado sofá, comprado cadeira, um monte de coisa dela. Aí aquele dia eu tava sem o cheque, ela falou: pode deixar que eu vou. A gente entrega o sofá, uma coisa assim, depois eu pego o cheque lá com você. Era a época do cheque. Aí ela chegou na porta da minha casa e ela falou assim pra mim: você é casada? Eu falei: sim, sou. Eu fui lá, entreguei o cheque, ela nem entrou na minha casa. Ela falou: você vai ficar viúva. Eu, gente, que audácia. Eu fiz bem assim. E na minha mente, A né? mulher me gorando, né? Eu falei, na minha mente eu fiz assim: tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E eu eu olhei assim pra aquela mulher: que audácia falar isso pra uma pessoa. Eu já tive visão que a pessoa ia falecer, mas eu nunca cheguei a falar Eu pra também. alguém. Eu não falei. E a pessoa veio falecer, mas eu não tive essa coragem. Então eu achei ela uma audaciosa e eu repreendi. Falei: não, isso é coisa do inimigo. Pensei. Aí tudo bem. Passou, acho que não lembro se foi naquele mesmo ano ou não, ou se foi uns meses depois. Eu fui num culto, era antes do Natal, e também foi uns 4 anos do Silvio falecer. Eu fui no culto à tarde, que era as irmãs do Círculo da Oração da Assembleia de Deus, e veio um pregador lá, um pastor do Paraná. E ele chegou
pegou a palavra, tudo, aí ele falou, olha, eu vou falar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Tem uma irmã aqui que ela vai ficar viúva. E aí a hora que eu vi aquilo lá, eu lembrei daquela mulher, falou, mas aí ela falou assim, e ele falou assim, é necessário que isso aconteça. Uhum. É permissão de Deus. Mas pode ficar tranquilo que uma coisa que Deus não desampara é uma viúva. Então Deus vai cuidar de você. Uhum. Só que como eu estava lá e tinha 3 mulheres que o marido não era crente, o que eu pensei? Essa palavra não é para mim, porque tem fulana, beltrana e ciclana que o marido não é crente. E são umas pragas. Tinha um lá que era um demônio. Ai, meu Deus do céu. Tá certo, você ela vivia um relacionamento abusivo e ela tava lá. Eu falei, gente, então não é para mim essa palavra. Aí eu ignorei, né? Certo. E passou, Perfeito. continuei minha vida, segui minha vida. Um ano antes, 9 meses antes do Silvio falecer, começou a me dar umas angústias, que assim, eu ia assim no quintal da minha casa e eu pensava assim, nossa, e se o Silvio falecer? Como que eu vou ficar nessa casa? Será que eu vou ter coragem de ficar aqui? Vinha esses pensamentos intrusivos. Eu falei, ai meu Deus, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Já repreendia na hora. E começou. Aí teve uma vez, aí depois eu tive um sonho, que eu tava até comentando com vocês no carro. E eu tava dentro de um ônibus, eu e o Silvio. E nós estávamos numa cidade que provavelmente era podia ser São Paulo, que era uma cidade grande, seu ônibus estava andando e aí de repente o motorista parou, o Silvio desceu, ele fechou a porta, no que eu fui descer, o motorista fechou a porta e não deixou eu sair do ônibus e seguiu, e eu começava a gritar, para, o meu marido, eu nunca mais vou ver ele, naquele desespero. E quando eu acordei, eu falei, nossa, será que eu e o Silvio vamos separar? Né? Porque eu entendi que era uma separação. Isso, 9 meses. Isso. Você já ouviu aquela teoria que diz a gente leva 9 meses para nascer e dizem que a gente começa a desencarnar 9 meses antes? Não. Tem. Depois você dá uma lida sobre isso. Não porque sabia. A alma, né, tem que se desprender do corpo físico. Então ela leva 9 meses também. Meu Deus. Porque na verdade aqui tem as divergências, né? E também tem a maneira que a gente olha, né? Para a religião e a gente longe de questionar, né? Isso e trazer algum tipo de crítica ou, né? Algo que possa contrariar, né, as expectativas desse público, né? Com todo respeito. Essa é uma visão kardecista, né? Espírita, né? Então não tem nada assim. Tem como provar? Então, quando você traz assim, espiritual, você está falando espiritual por Deus. E nós, quando falamos da espiritualidade, nós falamos também desta questão, para desencarnar, né? Eu achei interessante E que ela vocês falou têm que a morte, né? O sonho. O sonho foi 9 meses. Interessante. Tudo começou uns 9 meses. Isso chamou minha atenção, chamou a sua por conta das questões que a gente já leu, né? Aí veio a questão do gato. Foi assim, ele não gostava de gato. E eu ficava assim, o casamento todo pedindo para ter um gato e esse homem nunca deixava ter um gato. Então, desencanei de gato. Aí teve uma época, esses meses antes dele falecer, ele deixou ter um gato. Olha lá. Aí tudo bem, veio e ele se apaixonou por aquele gato. E o gato em cima da cama ele mandava foto, coisa que ele jamais aceitaria, né? E aí um dia eu vi ele acariciando o gato, fiquei pensando, meu Deus, o Silvio não gostava de gato, agora tá gostando de gato. Aí veio aquele pensamento, será que ele vai morrer? Parecia tudo estranho pra você. Começou a começar a ficar tudo estranho. Aí tudo bem. Eu comecei a ter uns sonhos que eu estava com uma outra pessoa. Isso já, assim, nesses 9 meses antes dele falecer. Tive o primeiro sonho que eu estava com uma outra pessoa, mas eu não conseguia ver o rosto. Segundo sonho, mesma coisa. Eu estava, assim, passeando com essa pessoa, jantando com essa pessoa. E que não era ele. Que não era ele. Eu achei estranho. Falei, eu nunca sonhei com nenhum outro homem. Eu não tinha nem um olhar para outro homem, para você ter uma ideia.
eu era aquela pessoa assim, pergunta pra Marcela, desse jeito. Nossa, jamais. Eu nunca tive um olhar Nunca para outro conversou, homem. nunca falou. Nunca tive intenção, Você nunca não pensei. entendia porque É, você Porque estava você não- estava sonhando. Nunca tive o Se pensamento de fosse outro ver homem. pela psicologia, né? Nós já íamos lá em Sigmund Freud, ele teria respostas, né? Para Mas esse tipo de sonho. Mas como não era, não tinha não era desejo essa, nenhum, jamais. Ô, Paty, mas e ele? Ele relatou em algum momento que ele teve Muito alguma bom. situação que foi estranha, que você percebeu que ele já estava percebendo também que ele ia partir? Ou ele teve Olha, alguma fala, alguma coisa assim que. isso é muito importante da fala. Por quê? Eu vou falar algo assim que há muitos anos atrás eu namorei uma pessoa. Foi um namoro de 40 dias. E essa pessoa veio falecer. Só que uns dias antes dele falecer, ele chegou para mim, me deixou na porta de casa e falou: Eu nunca mais vou te ver. Eu desci do carro, falei, tá me dando fora. Ah, é? Ah, então tá bom. Ele puxou Vai pela. com Deus, né? Vai- Tipo, você não sabia? Eu tô arrogante. Ah, é? Então tá bom. Fui descer do carro, ele me puxou pelo braço. Você não tá entendendo. Eu nunca mais vou te procurar. Mas eu não estou te dando fora. Aí eu falei assim. Aí não entendi. Você não tá dando fora, não vai mais me ver. Aí ele falou assim: por favor, não entenda, não estou dando fora. Aí tudo bem. No outro dia, ele passou em frente à loja que eu estava trabalhando, todo sorridente. Falei, gente, o cara me dá um fora e passa aqui todo sorrindo. Eu, no dia seguinte, antes dele falecer, minutos antes dele morrer, ele passou em frente à loja, sorrindo com um amigo. Aí minha patroa ainda brincou. Ah lá, além de dar um fora, ainda tira sarro de você. É bem isso, A gente é. ficou. Puta da né? vida! Já virei a cara. Com certeza. E ele faleceu. E aquilo me Naquele chocou. mesmo E dia, aí ele deu É. Patrícia. Então, Esse deu esse sinal. deu sinal. Ele foi um acidente de Uhum. carro. Ele não imaginava que ia morrer. Mas ele me deu sinal. A minha tia, antes de falecer, deu sinal. Uhum. Eu tinha acabado de mudar. E aí eu tava montando guarda-roupa porque eu não tinha dinheiro para pagar o montador. Aí eu lá montando com faca, não tinha martelo, batendo, tal. De repente, naquela época não tinha os telefones, mas você não conseguia fazer ligação porque era muito caro, você tinha que ir no orelhão. Me deu 5 minutos. Eu falei, vou ligar para minha tia. Eu era muito pegada com a minha tia. Minha tia ajudou, assim, a cuidar da Luana, né? Ela ficava com a Luana para mim, quando eu morava em Pedreira. Aí me deu 5 minutos, falei, vou ligar para minha tia. Aí eu liguei pra minha tia, conversei com ela, não sei porque aquilo me incomodou pra eu ir no orelhão falar com a minha tia. E eu liguei pra minha tia. E aí, conversando, tal, antes de ligar o telefone, minha tia falou assim: cuida bem da Luana, viu? Quando ela falou, cuida bem da Luana, eu senti algo diferente. Uhum. Falei, ai, tia, credo, que horror, parece que vai morrer. Ela falou, não. Ela falou, cuida bem da Luana. E desliguei o telefone e fiquei encucando. Eu falei, que estranho. Isso foi no sábado. No domingo eu não falei com ela. No domingo de madrugada ela veio falecer. Então ela deu um sinal nisso daí. Eu já vi vários relatos de sinal. Mas o Silvio não deu. Uhum. É isso que eu ia perguntar. O do Eu não Silvio- tive esse sinal dele. Por isso que quando eu encontrei ele sem vida, eu fiquei chocada. Porque Entendeu? ele não deu sinal nenhum. Não. Você gostaria de relatar pra gente como que foi esse momento? Sim, eu vou chegar aí. Uhum. Aí eu comecei a ter esse sonho. Quando ele chegou no quarto sonho, que eu estava com outra pessoa, eu falei, peraí, não é normal. O que será que está acontecendo? Será que eu vou separar do Silvio e vou ficar com uma outra pessoa? Você relatou esses sonhos pra ele? Não, nenhum momento. Nunca. Aí eu falei, não é normal esses sonhos. Será que o Silvio vai... será que eu vou separar do Silvio? Aí eu continuei andando assim, eu pensei, ou será que o Silvio vai morrer, eu vou ficar com outra pessoa? Aí eu, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu sempre repreendendo. Aí acho que esse último sonho já estava próximo dele falecer. Aí o último episódio foi que um dia antes dele falecer, assim, ó, vamos supor, 20 dias antes do Silvio falecer, começou a me dar uma angústia fora do normal, assim, que não era normal. Gente, será que eu tô com depressão?
não é normal essas angústias. Eu tinha essa angústia quando eu não era crente, porque eu sou crente desde os 24 anos. Então eu sentia muito essa dor no peito, essa angústia, aquela coisa assim, que algo ia acontecer ruim. Aí eu falei, não é normal. Aí depois a minha filha pegou, aí teve um dia que eu tava tão angustiada que a Luana ligou, mãe, minha filha tem uma mania de falar, ela liga, mãe, Luana, pelo amor de Deus, o que é? Porque ela fala mãe pra depois falar assunto, eu fico doente com isso. Falei, Luana, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela falou, eu bati o carro no Santos Dumont. Eu lembro disso. Ela falou, e deu perca total, não sei o que tem. Aí eu falei, então era isso. Falei, você tá bem? Ela falou, tô bem e tal. Aí ela falou, tem como você vir aqui? Eu falei, Luana, eu estou com um monte de contrato para entregar, e era aquela época de final de ano, prazo para entregar. Eu falei, não tem nem como sair daqui. Fala pro Silvio vir me ajudar. Aí o Silvio, aqueles dias ele já não tava ficando bem. Por quê? Foi o último dia de aula das crianças. Ele foi passar assim com o carro, a mão dele assim, de repente caiu, e ele, tipo assim, perdeu uma direção e passou raspando no carro. Aí eu falei, Silvio, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, não, nada. Eu falei, Silvio, você quase bateu o carro. Ele falou assim, não. Mas aí, como ele falou, eles passando que tava super bem, eu achei, ou deve ser, ele começou a tomar um cetralina, um remédio, então eu achei que era do remédio calmante. Falei, como você tomou o remédio agora e aconteceu esse episódio, eu não vou deixar mais você dirigir esses dias. E eu não deixei ele dirigir. Então, todo lugar onde eu ia dirigindo. Eu falei, Luana, o Silvio, eu não vou deixar ele dirigir porque aconteceu isso. Vê se você consegue alguém aí. Se eu não conseguir, em último caso eu vou. Aí ela conseguiu alguém para ajudar ela. Mas eu achei que era aquilo. Então, eu fiquei sossegada. Certo. Aí, um dia antes dele falecer, ele já estava muito sonolento e ele começou a falar sozinho. Mas são os delírios. Ele começou a ter delírios. Mas, para mim, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso ver os remédios do Silvio. Eu lembro que eu estava digitando a proposta, ali, trabalhando que nem um camelo aqueles dias. Eu não conseguia nem levantar para tomar água, estava assim, muito puxado para mim. E eu falava, preciso ver os remédios do Silvio, não tá normal, acho que ele tá fazendo alguma misturança de remédio, com remédio de pressão, alguma coisa. Aí nisso veio minhas cunhadas, na hora. Ai, Patrícia, vamos ver os remédios do Silvio, qual que ele tá tomando, ver as receitas, tudo. Falei, ai, graças a Deus. Irmãs, né? Eu falei, vocês foram enviadas por Deus, porque eu precisava parar para ver isso, eu não tava tendo tempo. Aí elas viram lá o remédio, aí começou a ver, esse, aquele, tal, e mudaram ali, deu aquela melhorada. Aí ele deu E como era final de ano, a gente não conseguia consulta eletiva. Porque os médicos param de trabalhar, foi bem assim na semana entre a semana do Natal e Ano Novo. Só que aí o Silvio deu aquela melhorada, eu fiquei tranquila. Falei, então tá tudo bem. Só que aí, um dia antes dele falecer, eu estava lavando louça na pia. Ele passou assim por trás de mim e foi pro quarto. Veio uma voz no meu ouvido e falou assim, vai lá no quarto e fala pra ele em paz que você vai ficar bem com as crianças. Eu ouvi e falei, gente, mas o Silvio não tava bem. Imagina se eu chego lá e falo pra ele em paz? Imagina, isso aí é coisa da minha cabeça, eu não vou falar, né? Capaz de morrer, capaz de infartar e morrer, né? Pensei, não vou. Aí aquilo me incomodou, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, será que é Deus que tá me falando no meu ouvido? Falei, Senhor, será que isso vai acontecer? Aí eu comecei a fazer a reflexão lá de tudo que eu tinha passado. Se realmente eu fiz essa oração, se o Senhor for recolher o Silvio, que o Senhor me dê condições de passar por isso, porque eu não vou suportar. E fiz aquela oração, continuei, eu estava fazendo lá uma sobremesa, porque a gente ia passar o Réveillon na casa da minha cunhada, então estava preparando aquela sobremesa e fiz essa oração, falei, acho que é coisa da minha cabeça, e esqueci, realmente esqueci. Passamos o Réveillon, tudo, a casa estava cheia, era um dia seguinte, veio um monte de parente dele de outra cidade. Sim. Então estava ali lotado. E a hora que eu estava assim, olhando assim para ele de longe, um monte de gente na minha frente, me deu vontade de abraçar ele.
Aí eu falei assim, sabe quando dá vontade de ir lá abraçar, porque ele é gordinho, gostoso abraçar gordo, né? Gostoso abraçar gordo. Aí eu peguei e falei, mas tem um monte de gente na frente, não vou lá, não. Não fui, fiquei, ignorei. Aí à noite, o meu filho falou assim, ai, deixa eu abraçar meu pai. Foi lá e abraçou. Ai, que delícia. Nossa, como é gostoso abraçar o pai, né? Quando ele falou aquilo, me deu vontade de abraçar ele. Aí eu falei, nossa, por que tá dando essa vontade de abraçar ele? Você abraçou? Escuta só, tava o Pedro aqui, ele no sofá, a gente tava assistindo acho que Quilos Mortais, que a gente assistia muito aquilo lá. Uhum. E tava o Silvio aqui, ou era Quilos Mortais, era um negócio de moto, sabe aqueles perseguição policial? Acho que era aquilo lá. Aqui, aí o Pedro aqui, e eu no sofá, mas eu tava tão cansada, falei, até eu levantar aí lá do outro lado. Poxa, mas você teve a intuição mais de uma vez. Tive, mas faz parte, né? só que a negação. Você ficou. Isso que eu ia falar. Eu fiquei negando. Você tá negando o tempo todo aquilo que estava bem nítido claro, pra mim. aparente pra você. Mas a gente prefere não acreditar Não. porque é uma dor que é única. A minha dor não dá pra medir igual a sua. E a fase do luto, ele não tem um período. Olha, eu vou durar 7 dias, 2 dias, 1 mês. Mas Tem aquilo, gente que passa, outros mas aquilo, eu pensei, vai que eu vou abraçar. E ele morre. Aí eu vou me sentir Foi culpa. isso que eu pensei. Vou sentir culpa, porque talvez eu ainda induzi aquilo. Não, eu fiquei pensando. Como não, amor? Vai que eu vou lá e abraçar e é o último abraço. Eu pensei É a isso. sua negação, você estava negando. Você acredita nisso? Claro. Eu fiquei com receio. Acredito, Porque sim. eu achei estranha a atitude do Pedro. E eu fiquei lá. Falei, não, tá repreendido esses pensamentos. E fiquei repreendendo todo momento. Porque a gente, na verdade, Aí, não quer pensar. a hora que nós levantamos, que a gente ia dormir, apareceu uma propaganda que eu nunca vi, que era assim, um aplicativo que você passa mal de madrugada e você aciona aquele aplicativo, aí aquilo lá toca para outras pessoas da família. Uhum. Ele falou, nossa, eu preciso desse aplicativo. Ele falou, porque vai que eu morro de madrugada, você não vai nem ver. Desse jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque você dorme que nem não sei o que, você apaga, Patrícia. Então, você estava dormindo quando ele faleceu, mas Sim. você estava do lado dele. Tá, escuta só. Não. Ainda calma que ainda não. A minha filha foi dormir na casa da minha sobrinha. Tava calor. Ele e o Pedro foram dormir no quarto. Aí eu falei, como tá quente, calor? Eu vou dormir no outro quarto. Eu dormi no outro quarto. Aí de madrugada eu escutei um barulho. Fui lá no quarto, ele estava em pé. Aí eu falei, Silvio, tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. Acho que era umas 4 horas da manhã, porque eu não olhei no relógio. Ele já estava providenciando. É. Né? Aí eu falei assim, nossa, porque eu levei um susto, né? Ouvi um barulho. Ele falou, não, tá tudo bem. Pode ficar tranquilo, pode dormir. Tá tudo bem. Bom, tá tudo bem. Fui lá e dormi. Aí eu dormi e eu fui acordada, porque não era normal eu acordar aquele horário, né? Principalmente que no outro dia a gente ia, era um dia após o Réveillon, que era um domingo, a gente ia almoçar na casa da minha cunhada e tal. Assim, você ficou até a noite acordada, eu ia dormir até mais tarde. Eu comecei a acordar com o cantar dos pássaros, assim, que não era normal eu ouvir o cantar e uma vontade de ir no banheiro, que eu não conseguia ficar na cama. Porque às vezes dá vontade de ir no banheiro, você dorme de lá, depois eu vou. Eu sou assim, eu não levanto pra ir no banheiro de madrugada. E eu achei estranho aquela vontade induzindo eu levantar. Eu falei, gente, não é normal. Aí eu fui pro banheiro, eu olhei assim no quarto, e conforme eu fui andando assim no corredor, eu já senti o ambiente estranho. É uma coisa assim sobrenatural, posso dizer. No que eu olhei no quarto, ele estava de joelho orando. Então, para mim, ele estava dormindo, que era o normal ele dormir de joelho orando. Sempre aconteceu isso. Então, quando eu vi ele lá, falei, Silvio, por isso você não tá dormindo durante o dia, à noite você não dorme, dormindo de joelho? Acorda e deita na cama. E fui pro banheiro do corredor. Quando eu cheguei no banheiro, eu falei, tem alguma coisa estranha, não tá normal. Aí cheguei no quarto, coloquei assim a mão nele e falei, Silvio, acorda, vai dormir. E geralmente quando eu faço isso, ele demora pra acordar, porque eu tô sono pesado. E vi que ele tava gelado. Aí eu falei,
é o ventilador que tá na frente dele. Ainda pensei, nossa, coitado. Silvio, eu não acredito que você fez isso comigo, Silvio. Você É, não morreu, né? aí eu coloquei assim a mão assim, gelado. Eu falei, nossa, coitado, dormi na frente do ventilador, mas ficou gelado desse jeito. Coloquei a mão de novo. Quando eu coloquei a mão de novo, ficou o sinal assim do meu dedo, sabe? Que ele tava roxo. Ele era Aí negro, né? ele era Então, negro. tava cinza as últimas vezes. No que eu coloquei a mão, aí caiu a ficha. Falei, eu olhei assim, pensei, eu não acredito que o Silvio teve coragem de fazer isso comigo. Pensei desse jeito. Porque ele era tão cheio de vida, como que ele foi me deixar desse jeito? Aí veio uma voz, foi feita a vontade de Deus. Naquele momento, assim, ó, você não quer acreditar? Minutos que você passa numa angústia, que o seu chão abre, a minha garganta assim parece que foi tampada, me faltou ar, o peito sufocou, que eu lembro até hoje, e meu filho acordou bem na hora. Aí, nossa, eu fiquei tão assim. Aí o Pedro, pai, acorda, acorda. Eu peguei a minha preocupação, falei, gente, agora o Pedro vai ver essa cena e como que vai ser para ele? Falei, Pedro, olha, o pai acho que não tá bem, vamos lá chamar a sua tia? E tirei ele do ambiente e fui chamar a minha cunhada, né? Já liguei para ela, fui lá na frente, liguei, mas tipo assim, não dá Ainda nem bem pra. que você ainda conseguiu voltar e pensar rápido. É, O seu filho Aí ele olha não. como que é o instinto materno, né? Você tá lá numa puta de uma Uma situação dor, né? Uma desgraçada. dor e de repente É, abre-se, né? você vai pensar na criança naquele Sim, momento. sim. Não, nem sei como que eu fui daquele jeito. É, porque foi providencial, né? Porque parece que Porque- eu fui preparada a hora Sim. que eu acordei, né? Porque eu já fui achando tudo estranho, então para não ter aquele impacto, né? Tive um impacto, mas parece que eu fui anestesiada você, antes, sim, foi preparada meses antes, né? meses antes. Ou até 4 anos Ô, antes, né? E aí, como que Patrícia, foi? Ai, perdão. pode falar, pode perguntar. E aí, Fique à vontade. depois de encontrar ele, como que foi esse processo? Depois você teve mais alguma experiência de ter um sonho com ele? Ou ter Olha, sentido alguma coisa na hora do velório? Alguma coisa foi assim? assim, ó. Depois que eu encontrei ele sem vida, eu liguei pra minha cunhada estava morando 2 meses antes, ela mudou perto da minha casa. Foi. Não falei pra ela por telefone, eu liguei, corre aqui. Aí ela já veio correndo. Na hora que ela foi entrar, eu falei, não, chama o seu marido. Porque Reginaldo. pra ela não entrar sozinha. Só que eu tava numa fase assim, sabe quando você vai falando, não, será que aconteceu isso mesmo? Será que ele morreu? Aí acho que Tava na não, né? negação Eu ainda, né? estava na negação. Aí, por causa do Pedro, já fui na casa da minha cunhada, sentei ali no sofá e fiquei ali, que a hora passou das 6 da manhã, chegou 1 hora da tarde, para mim parecia que tinha passado 5 minutos. Aí foi chegando um monte de gente. Aí a minha amiga falou: olha, precisa colocar no Facebook, porque tá todo mundo comentando. Aí eu falei: escreve pra mim, porque nem tava acreditando no que tava acontecendo, eu fiquei anestesiada. Eu falei: será que eu vou digitar isso aqui e não aconteceu? Eu ficava desse jeito. A minha mente ficou assim, em parafuso. Gente, não é possível. Uma hora vinha a realidade, outra hora não, sabe? Aí eu fiquei assim por um bom tempo, anestesiada. Sabe, em choque. Eu fiquei em choque. Parecia que eu tinha. E quando eu fui no velório, aí muita gente criticando. Ai, você nem chorou. Eu tava tão assim Porque que não. nós temos todas as fases do luto. Sabe aquela fase de choque? Eu falei, Sim, você parecia tava que eu tinha tomado um calmante Uhum. e parecia que eu não estava acreditando que aquilo era verdade. E que de Você verdade a acredita? gente não precisa. Cada um passa o luto de uma forma diferente. Que nem eu imagino, né? Que o dela ficou num estado de choque e ela negou o tempo todo, porque nós temos 5 fases, até 7 fases tem um luto, né? Tem a barganha, a raiva. Deixa eu perguntar rapidamente, você pode responder. Enquanto você sonhava, ou essa sensação, essas intuições vinham para você através de Deus, que é o que você crê, você sentiu raiva em algum momento desta fase? Tipo, nossa, não é possível que eu tô pensando isso, que Deus tá falando isso comigo. Não. Você não. Você chegou a barganhar? Depois que ele faleceu, somente um dia. Por quê? Porque eu tinha entendido que foi realmente vontade de Deus.
Ali eu entendi. Só que aí você fica assim, por que comigo, né? Teve um dia que meus filhos saíram com um sobrinho meu. Eu sentei no sofá num domingo sozinha, acho que foi o primeiro domingo. Aí caiu a ficha. Nossa, o Silvio faleceu. Eu tô sozinha. E agora? O que vai ser daqui pra frente? Aí eu pensei, mas por que comigo? Porque eu conheço muitas mulheres que vivem num relacionamento abusivo. Vivem com narcisista. Entendeu? Homens ruins, mulheres que apanham. Aí eu ficava pensando, por que o Silvio e não fulano? Ou Beltrano? Eu ouvi isso de um Eu cheguei a parente, de uma pensar parente nisso. minha, nossa, né? O fulano bebe, dá trabalho, isso e aquilo. Nossa, e o outro bom, né? Foi primeiro. E o outro foi 9 meses depois. Olha que coisa Mas será que o interessante. Silvio já não estava preparado para fazer a passagem? E esse outro, que não é tão bom, ainda tem muito E que aprender aqui na Terra o que eu e percebi, evoluir? Sim, ou não. o que eu né? percebi assim, nos últimos dias de vida do Silvio, dos últimos 3 meses, que ele não, sim, tava mais tranquilo. Entendi. Parecia realmente, né, que ele estava assim preparado, ele estava mais equilibrado, né? Porque às vezes tem aquele surto, aquele estresse, Então, aquela aquela raiva que você sentiu só foi ansiedade. naquele domingo. Você Foi. chegou assim, em algum momento, quando você recebeu, né, essa mensagem, vamos dizer assim, de Deus, ficou lá questionando e barganhando? Como que é barganhar? Faz parte da fase do luto. Vamos imaginar, eu recebo uma notícia que eu tô com CA, né? E eu fumo. Olha que absurdo, né? Enfim, aí eu começo a barganhar. Ai, Deus, né? Se eu parar de fumar, né? Eu prometo pra você que eu vou parar de fumar. E vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar os pobres. Você promete pra Deus, pra Xuxa, pro diabo. Voto, né? Você faz aquele Nós, voto, né? nós cristãos falamos em voto. Ó, eu vou Isso, fazer mas um voto com aí eu vou Deus. deixar de fumar por mim, não por Deus, né? Porque ele não me deu vício, ele me deu uma saúde linda, plena. Claro, muita gente já nasce com alguns problemas, mas tem outros que ele dá oportunidade, você vira e você bota tudo no ralo. E aí, nesse caso aí, quando você barganha, teve algum momento que você falava assim, não, eu quero que tire esses pensamentos, isso não vai acontecer com o Silvio. Você tentou barganhar para aquilo Não. não ser verdadeiro? A única coisa que quando vinha esse pensamento, nós como cristão, a gente às vezes vê alguma coisa que não é legal. Ah, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, toda vez que veio esses pensamentos, eu repreendia. Talvez ele poderia ter feito essa passagem antes desse Então, período, e eu orava mas você muito. repreendia e orava. Então, No Covid, na época do Covid, nós fazíamos culto em casa. eu lembro. Então, a gente fazia culto em casa e eu sempre orava pela vida do Silvio. Todos os dias eu repreendia o espírito da morte. Porque, assim, de verdade, né, nós como ser no mundo, né, temos a intuição, isso faz parte. Não precisa ser espírita, católico, sim. apostólico, não precisamos ser crentes evangélicos, né, Eu sempre tive essas intuições desde. de cada um de nós, ela Essas é única, é intuições sua. eu já tinha desde quando eu era pequena, né? Quando eu não era crente, realmente, eu sempre tive. Mas eu não queria acreditar. Então eu sempre repreendia e sempre orava pelo Silvio Sim, para repreender o espírito da morte. entendi. E às vezes, quando ele sentia alguma ansiedade, alguma angústia, ele pedia para eu orar por ele. Ele acreditava muito, ele confiava muito na minha oração e eu na dele também. Isso era muito bom. Eu costumo Entendeu? dizer que quando a esposa ora é maravilhoso, mas quando o homem, o esposo orar para a esposa é Acho que os dois, né? Mas é muito difícil o homem orar para a esposa. A mulher ora pelo seu marido, mas ele. Ó, eu vou pensa. falar um pouco do poder da oração. Eu e o Silvio, a gente era muito de monte. Crente vai muito orar em monte. Uhum. E uma vez nós passamos a tarde no monte orando. Eu, ele, mais umas irmãs lá. E foi bênção, uma sorte. Como é gostoso, que eu morro de saudade do monte. Quando saímos do monte, na sexta-feira à tarde, ele falou assim, Patrícia, na época era época de lotérica, como o Silvio gostava de lotérica. Tinha uma moça da lotérica que ele achava bonita, sabe? No supermercado, do dono. Nossa, aquela loira, ela é tão bonitona, né? Ele falava pra mim.
Eu achava normal. Eu falei, não, realmente ela é bonita. Mas não foi naquela lotérica. Aí ele foi na lotérica lá na John Boy do Lope. No que ele estava atravessando a rua, tinha um mendigo, ou um drogado, não sei o que que era lá, não lembro. Uhum. Ele chegou e falou, irmão, por favor, você é pastor? Ora por mim. E ele tinha acabado de vir do monte. Como que esse homem sabia que ele era crente e era homem de oração? E o Silvio parou no meio da John Boy do Lope e orou por ele. Pode ser assim, como vocês dizem, né? O Espírito de Deus ali, né? E Mostrou, também né? acredito Mostrou. que a intuição dele. E eu já acredito que foi Não, Deus as que duas mostrou. coisas, É, né? Deus mostrou. nesse- Uma Porque como que fala? é uma conexão. As duas imagina coisas. você passar a tarde inteira orando. A hora que você chega lá, encontra a Porque primeira é pessoa e gratuita, vem né, e pede oração, uma né? A oração. oração Eu achei, é gratuita. eu achei aquilo. Ele falou, Eu achei ele interessante. falou Barbosa, porque ele me chamou de Barbosa. Você não sabe o que aconteceu. Eu tive que orar lá pro homem no meio da John Boy do Lope. Porque o homem veio pedir oração pra mim. Eu achei lindo aquilo. Bonito. Você ia perguntar, Thalita? Pode perguntar. Na verdade, eu ia perguntar assim pra você primeiro. Você falou que ele tava tomando sertralina. Uhum. E você achou que a sertralina pudesse ter deixado ele meio. Grog. Mas por que ele tava tomando sertralina? Ele era ansioso? Por causa da ansiedade. Ele tinha assim, ansiedade, tipo assim. Comia rápido. Ia dirigir. Falei, Silvio, pelo amor de Deus, hoje é domingo. Calma. ele corria, ele não tinha paciência da pessoa estar lá na frente. Eu falava, Silvio, pelo amor de Deus, ai, que homem lerdo, não sei o que tem. O lerdo vai permanecer vivo e você vai infartar se continuar nesse ritmo de vida sua. Né? Então ele tinha essa ansiedade Uhum. que não era normal, que eu falava que não era normal, e sempre falava para ele, faça um tratamento, procura psicólogo, psiquiatra, né? E aí mas ele não gostava muito de tomar remédio para ansiedade, não. Tá, antes de fazer essa pergunta, só quero saber mais uma. O que ele falava pra você? Como que ele via a morte? Nunca falou sobre isso. Nunca falou? Não. Só falava sobre a vida. Era feliz. Ele era muito feliz. Feliz, alegre demais, para se preocupar com o dia que vai morrer. Nós Não ficava nunca tivemos se essa desgastando com esses pequenos detalhes, né? Que assim, que para ele era viver no aqui e agora, no hoje, e viveu intensamente. Muito, muito intensamente. Eu sou a prova, né? Sou testemunha, vamos dizer, fora os parentes, os amigos, né? Mais próximos ainda do que eu, né? Ô, Paty, quando que você percebeu que você tinha que continuar a sua vida? Olha, Construção, né? os primeiros dias eu lembro que eu fiquei tão desacreditada. Claro que eu entendi que foi a vontade de Deus. Eu era acostumada a orar e Deus atender minhas orações, né? A Silvia até falava que eu era mimada de Deus. Nossa, eu orava. Então eu tinha. As minhas orações sempre eram ouvidas. E quando eu me deparei com essa situação, eu vi que nem tudo é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então, para eu entender que realmente nem tudo gira ao nosso redor do crente e nós temos que lidar com a perda também, então a minha oração nos primeiros dias, eu nem orava e falava, Deus me tira essa dor, porque eu sabia que eu tinha que passar aquela dor. Não, Senhor, não aguento mais essa dor, tira essa dor. Não, eu falei, eu vou sofrer toda essa dor. E eu não tinha mais vontade de ir para a igreja, ouvir uma palavra para me tirar esse conforto. E eu sempre dormia ouvindo, até hoje eu durmo ouvindo um culto, aqueles cultos do YouTube, né? Graças a Deus tem esses cultos, eu pego um sono rapidinho e durmo. E teve um dia que eu fui dormir e eu falei, não vou nem ligar a televisão. Primeiro eu fiquei um monte de dia fora de casa. Porque eu não tinha vontade, coragem de voltar para minha casa, mas eu sabia que eu tinha que voltar e tinha que enfrentar. Então, quando eu fui dormir a primeira noite, eu falei, vou ligar a TV, mas por ligar. Porque eu vou ser egoísta de orar. Eu fiquei 1 ano sem orar pedindo nada para Deus. Porque eu me senti assim, eu vou pedir o que para Deus? Sendo que o Silvio tá morto, né?
Então, Deus não vai nem falar comigo, mas vou colocar assim só para eu pegar no sono, porque eu sei que isso vai fazer eu pegar no sono. Porque é horrível você dormir em luto, né? É uma dor assim devastadora, Nossa, né? Nem dorme direito. é o que eu Aí falei, você cada um dorme. sente Só que a Deus dor foi tão bom diferente, assim né? para mim, porque eu tinha medo assim de dormir e sonhar que ele estava vivo e acordar E ruim. ver. E eu não sonhei por um bom período. Ai, que bom. Aí eu dormi e nossa, eu dormi ouvindo a Helena Tanuri. Aí, de repente, eu fui acordada numa pregação muito forte do pastor Eduardo Gonçalves. E ele pregou sobre Elias quando estava na caverna, que o corvo foi sustentar, né? E aí começou a falar, e aqui eu dormindo, aquela palavra que foi entrando no meu ouvido. Aí ele falou: ó, Deus está enviando o corvo para te sustentar. Você, todo esse tempo, você andou com Deus sem saber o que ia te acontecer ali na frente. Então agora, Você confiou em Deus. Nossa, aquilo me sim, arrepiou. Eu dormindo, acordando aquela palavra. Você foi caminhando sem questionar Deus. O que vai me acontecer lá na frente? Porque se Deus mostrasse o que você está passando hoje, você não ia servir a Deus. Se Deus falasse, ó, você vai permanecer comigo, mas ali na frente vai acontecer isso, você não ia ter coragem. Se Deus perguntasse, você vai me servir mesmo assim? Aí ele falou, você andou com Deus sem saber o que ia acontecer. Você vai estar passando você está passando por algo. Hoje você está na caverna. Pede o que queres que eu te faça. Eu ainda falei assim, eu não vou pedir nada. você Porque chama isso de reconstrução? aí eu pensei, Como é que você lidou, né? aí eu senti uma coisa boa, que Aham. naquele momento foi a única coisa de boa que aconteceu. Porque eu não queria nem ouvir a palavra de Deus. Falei, imagina, eu vou ouvir o quê? Deus vai falar o quê Você pra mim? conseguiu, então, a partir daí, Falei, eu não quero que Deus faça nada por mim, né? a Porque partir desse momento, o que Patrícia, queres você que eu te mudou? faça? Não, não mudei ainda, mas eu fiquei um pouco feliz com aquela palavra. Eu senti, assim, esperança naquela palavra. Olha que Te deu um legal. De ânimo. me dar um ânimo, porque Deus falou que vou fazer algo na tua vida, vou mudar esse cativeiro, vou fazer algo que você nem imagina Né? o que possa acontecer. Então, fui ouvindo aquela palavra, eu falei, nossa. Então, aquilo lá. Mas aí depois veio. Eu fui levando a vida. Veio a faculdade, né? Quer dizer, voltou às aulas da faculdade. E eu falava Certo. assim, gente, eu não vou voltar à faculdade porque eu não tenho condições. Como que eu vou, num estágio, atender uma pessoa? O que eu vou atender com essa dor que eu estou? Aí eu entendi que ouvindo a dor do outro, aquilo me curava também. Sim. Entendeu? A gente Aquilo passa a ver que também existem outras pessoas vivendo a mesma coisa. aquilo foi me curando. Deixa eu só A complementar aqui. faculdade, consumindo todos os nossos segundos e minutos, também foi me ajudando, Foi né? ajudando a dar uma melhorada. Foi muito bom ter você aqui. O tempo é bem escasso, né? Bem apertadinho, né? Mas é uma experiência única. Você quer pontuar alguma coisa rapidamente? Primeiramente, eu vou te agradecer por esses ensinamentos, né? Porque aqui a gente falou de todos os tipos de situação. Você expôs, né, sua dor, seu luto, uns passam mais, outros passam menos, e lidar com a dor e a fase do luto é muito difícil. Então você complementou e trouxe aí um ponto de sabedoria, de amor, de acolhimento para algumas pessoas que não sabem lidar, ou que se tiverem ou passou por isso, agora tem um acolhimento até por conta das suas palavras, né? E é isso, né? Eu quero só dizer para as pessoas que quando passava isso pela minha cabeça, né, que vinha aqueles pensamentos para gente, eu não vou sobreviver a isso. Jamais, né? Então, o que eu quero dizer, a gente passa, a fase passa, eu passei, né? Foi uma dor, mas a dor foi amenizando dia após dias, né? Não é tudo de uma vez, não né? hoje eu tenho essa dor, mas não é aquela dor intensa, mas a gente acostuma a viver sem essa pessoa. Reconstruir minha vida, né? Eu tive um relacionamento após o luto, né? Uhum. Não deu certo esse relacionamento, estou em outro relacionamento, reconstruir minha vida.
a minha vida profissional, né? Continuei, né? Terminei a faculdade, que é coisa que eu achava que eu não ia conseguir Olha terminar. que legal. Então, Muito terminei. bom. Então, quero dizer que a vida após um luto, a vida após um divórcio, né? A, Sim. a vida após uma perda de emprego, entendeu? Então, não tudo tá acabado. A vida continua. É porque Mesmo com a dor. né? O luto ele não se resume só na perda de uma pessoa, Sim. mas na perda até de um plano de saúde, É, né? A gente vai voltar a falar sobre isso aqui. A perda do animal, às vezes tem mais significado a perda do animal do que uma pessoa. E as pessoas acham um absurdo. Mas quantas vezes aquela pessoa chegou e aquele animal, tava né, ali estava esperando. ali, balançando o rabinho, esperando ele xinga, ele, né, chuta até cachorro morto. Mas o animalzinho estava ali. Seja o cachorro, o gato, o passarinho, a calopsita, né, Patrícia? Então eles também, as pessoas também se seguem enlutadas com qualquer tipo de situação. Sim. Muito obrigada, agradeço demais, viu? A sua presença, a sua colaboração. Estou muito feliz, né? Também. Obrigada, Thalita. Obrigada por compartilhar com a gente esse momento que você teve, né? Que é marcante na sua vida. Foi muito marcante, E foi. vai ser daqui O resto até da o dia vida, que né? você também É uma, fazer a passagem, é uma né? coisa assim que eu não vou esquecer nunca na minha vida, né? O que eu Com passei. Então certeza. algo que faz parte da minha vida. Tanto é que às vezes eu posto alguma coisa e você vai falar, mas você tá em outro relacionamento. Mas foi algo que esteve na minha vida, que fez parte da minha vida. Não tem como, Não né? tem como você. Então eu compartilho lá a data que ele faleceu, data de aniversário, data de casamento, porque fez parte da minha vida. Eu E não foi vou bom, apagar. porque E quando foi é bom. ruim, Fosse quando é ruim, ruim, você a nem gente nem ia postar nada. Obrigada, pessoal. Até mais. Até Até mais. mais. Nossa, eu tô até rouca, gente. Nossa, hoje deu